fazer algumas atividades lá no finalzinho do livro, certo? Então vamos lá. Os exercícios que nós faremos são da unidade 5 e 6, que foi os de revisão, que ficam lá no final, e das páginas 165 a 265, desculpa, a 269, certo? Vamos lá. Eu vou convidar vocês para abrirem comigo na página 265. O primeiro exercício tem alguns números, vocês vão observar que tem igual esses números que estão na lousa daqui, ó. O 1, 3 e o 6, que são as dezenas, o 0, 2, 5 e 8, que são as unidades. Diego usará algumas fichas para fazer um sorteio e compor um número de 2 algarismos. As fichas que ele irá usar estão representadas desta maneira. As verdes representam a unidade e a rosa representa um dezena. Aí a primeira pergunta diz assim: sabendo que Diego irá sortear uma ficha rosa e uma ficha verde, responda quais são os diferentes números que podemos ser formados com as combinações dos algarismos de cada ficha acima. Então vamos ver como nós podemos fazer a combinação. É bem simples. Eu vou observar aqui, olha. Eu pego um número da dezena e um número da unidade. Aí eu vou repetir. Primeiro eu faço com todos da unidade. Eu pego o mesmo número da dezena e vou repetir com todos da unidade, que são 4 aqui. Ok? Depois eu faço a mesma coisa com o número 3 da dezena. Eu coloco 3 aqui e vou repetir todos os números da unidade novamente. Entenderam? Bem simples, não é? Agora eu vou repetir da unidade. 0, 2, 5 e 8. E a mesma coisa eu faço com o número 6. Bem simples. Vocês vão anotar aí no livro de vocês. A segunda pergunta, acabei diz assim: quantas combinações diferentes podem ser formadas com os algarismos na fichas? Então vamos lá. Quantas dezenas eu tenho? Tenho 3. E quantas unidades eu tenho? Tenho 4. Então é fácil fazer essa multiplicação aí para saber, não é? Quantas fichas eu posso ter? Vocês vão ter que multiplicar o número de dezena pelo número de unidade. 3 vezes 4. Qual sentença matemática pode ser usada para calcular a quantidade de combinações? É o que eu acabei de falar para vocês. Tenho 3 dezenas e tenho 4 unidades. Certinho. A letra D diz assim: em todas as combinações possíveis, quantos números são pares? Então vocês vão observar. Vamos fazer aqui todas as combinações, né? Daí nós vamos ver quais serão os números pares. Os pares nós vamos circular, tá bom? Quantos números pares eu tenho aqui? Vamos contar? Se eu tenho um total de 12 números, quantos deles são pares? São 9. 9 deles são pares. Então, os que sobraram são números ímpares. Certinho? A letra E vai perguntar para vocês: em todas as combinações possíveis, quantos números são ímpares? Então, quantos eu tenho ímpares ali? Aqueles que eu não circulei. Na 2 da página 266 diz assim: considerando a mesma situação do exercício anterior, responda as questões. Qual é a probabilidade de que o número
seja par. Quais as chances desse número ser par? Lembrando que tem 12 chances de 12 números diferentes. Quais são? Vocês podem representar aqui por fração. Coloca lá o número par aqui em cima e o número total de que tem diferente aqui, de opções diferentes embaixo como denominador, certinho? E depois vocês vão fazer a mesma coisa, representando de forma fracionada o número de ímpares, tá ok? Bom, agora vamos lá. No exercício 3 da página 266 diz assim: em um jogo de videogame, você precisa criar uma senha. E essa senha precisa ter 3 dígitos. O primeiro dígito deve ser vogal. Vamos lá. Quais as vogais que eu tenho? Eu tenho a letra A, E, I, O e U. Depois diz que o segundo dígito precisa ser um algarismo. Então, precisa ser um número de 0 a 9. E o terceiro precisa ser esses símbolos aqui, ou o asterisco ou esse joguinho da velha. Vocês vão marcar um X, vocês vão observar direitinho as opções e vão marcar um X na senha que representa aqui. Então, primeiro, vocês vão observar qual aqui inicia com vogal. Aquele que iniciar com vogal está ainda na chance. Aquele que não inicia com vogal, vocês já vão descartar. A segunda, vocês vão observar que tem que ser um número. Tem que ser um número de 0 a 9. Aquele que não tem por segundo um número de 0 a 9, vocês vão descartar. E por terceiro, tem que ter o símbolo. Se não tiver o símbolo em terceiro lugar, vocês também vão descartar. Certinho? É bem simples, mas precisa observar bastante. A letra B diz assim: usando essas regras, qual é o total de senhas possíveis e como você fez esse cálculo? Vamos pensar quantas possibilidades são. Quantas vogais eu tenho? Eu tenho 5 vogais. E quantas opções de número eu tenho? Eu tenho de 0 a 9, então eu tenho 10 números. E quantos símbolos eu tenho lá no finalzinho? Eu tenho 2 símbolos. Então vocês farão essa conta para descobrir. Tá certinho? A professora Lu vai continuar explicando os exercícios para vocês. Pessoal, vamos continuar aqui na página 268. Nós vamos fazer as atividades complementares da unidade 6, tá bom? Vocês fizeram com a professora Carol da unidade 5. Agora nós vamos fazer da unidade 6 para a gente finalizar o nosso livro de matemática, tá certo? Então, na página 268, nós vamos falar sobre a geometria e a arquitetura pelo mundo, que é o título da nossa unidade. No exercício 1, nós temos complete o quadro com o que se pede. Aí nós temos a planificação, o nome da figura, o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Isso nós já fizemos vários exercícios, né? Nas atividades complementares, no livro escrito mais grosso, nós já fizemos explicações na aula. É mais para finalizar mesmo e tirar algumas dúvidas, tá certo? Então nós temos aqui 2 planificações. Primeiro eu vou nomear com vocês. Vamos lá. A planificação nós temos aqui, está igual no livro de vocês, tá? É a mesma figura. Só que aí vocês têm 3, a professora colocou só 2 exemplos para vocês. Então, esta planificação é de um prisma de base pentagonal. Essa primeira aqui é a planificação de um prisma. E esta segunda é a planificação de uma pirâmide. A terceira vocês vão fazer sozinhos aí em casa no livro de vocês, tá bom? Então vamos lá, só para vocês identificarem a primeira, prisma de base pentagonal, e a segunda, pirâmide de base hexagonal. Lembrando que pentagonal e hexagonal é referente ao número de lados aqui da figura, da face.
nós chamamos de pentagonal e a planificação de um prisma, ok? Nós fizemos bastante exercícios sobre as faces, arestas e vértices, lembra? A face são as laterais da figura, as vértices e as arestas. Vocês têm todas essas planificações e essas informações nas páginas anteriores. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá nos exercícios anteriores, pega alguma figura que vocês tenham em casa que vocês consigam fazer a contagem de vértices, arestas e faces, tá bom? Seguindo, nós temos a página 268, um desafiando a cuca. É aqueles probleminhas que você precisa pensar um pouquinho mais. Lorenzo tem um estojo em forma de bloco retangular, onde guarda 3 bolas de golfe alinhadas, como mostra a imagem. Cada bola de golfe tem 5 centímetros de diâmetro e as paredes da caixa possuem 1 centímetro de espessura. Na letra A, complete as linhas a seguir com as medidas mínimas que essa caixa precisa ter em cada uma das dimensões. Então, aí vocês têm o desenho, né, ilustração da caixa, separado em comprimento, largura e altura, e vocês vão completar cada dimensão dela, que está pedindo. Vocês têm que lembrar, ler o probleminha, o enunciado do probleminha, para identificar as medidas, e daí fazer os cálculos, tá bom? Aí vocês vão identificar comprimento, largura e altura da caixa. E na letra B, qual a capacidade do estojo com essas medidas? Aí vocês vão fazer aquele raciocínio, aquela continha que a professora também já fez com vocês. Comprimento vezes largura vezes altura. É sempre esse cálculo, tá? Continha de vezes, multiplicação. Aí na página 269, nós temos mais exercícios. Ao manter uma torneira aberta durante 4 minutos, são consumidos cerca de 10 decímetros cúbicos de água. Com base na afirmação acima, coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então tem que prestar bem atenção nos cálculos, tá certo? Uma torneira aberta durante 2 minutos consome cerca de 5 litros de água. Você acha que é falso ou verdadeiro essa afirmação? Uma torneira aberta durante 4 minutos consome cerca de 10 centímetros cúbicos de água. Uma torneira aberta durante 8 minutos consome cerca de 20 decímetros cúbicos de água. Uma torneira aberta durante 2 minutos consome cerca de 5 decímetros cúbicos de água. E uma torneira aberta durante 4 minutos consome cerca de 20 litros de água. Então, vocês vão ter que parar, pensar, analisar direitinho, fazer alguns cálculos para chegar nas respostas, se elas são verdadeiras ou falsas, tá certo? No número 3, nós temos aí a imagem de uma vasilha e algumas medidas. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vou fazer aqui para vocês as medidas que tem exatamente no livro, tá? Então, eu tenho aqui 2 decímetros, mais 2 aqui, largura, altura e comprimento, tá? E a atividade é a seguinte: quantos decímetros cúbicos tem essa vasilha? Lembra que a professora falou agora mesmo para vocês? É sempre o mesmo cálculo, tá? Nós temos que multiplicar. Então, nós vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2 para a gente chegar ao resultado que precisamos. 2 vezes 2, quanto é? É 4. 4 vezes 2, 8, ok? Então, nós temos aqui, preste atenção que a professora também já falou, é importante vocês lembrarem. A gente tem que prestar atenção sempre do que a gente está falando aqui. Agora, nós estamos falando em decímetro. Então, no resultado, eu tenho que me atentar a colocar aqui decímetros cúbicos, porque tem atividades que nós estamos falando em centímetros, atividades em metros e atividades em decímetros, tá? Então, vocês têm que ficar bem atentos ao que está pedindo aqui no exercício. Então, quantos decímetros cúbicos tem essa vasilha? O resultado é este,
8 decímetros cúbicos. As próximas vocês farão sozinhos, levando em conta que a espessura das paredes dessa vasilha é muito fina e pode ser desconsiderada. Qual é a capacidade dela em litros? E a letra C, quantas garrafas de 250 ml são necessárias para preencher a capacidade máxima dessa vasilha com água? Então, essas são as atividades que vocês vão ter que fazer hoje. Terminamos a nossa unidade 6 todinha, agora ficamos para a correção. Pessoal, preciso que vocês façam as atividades com atenção, anotem as dúvidas, voltem às videoaulas quantas vezes vocês precisarem, quantas vezes forem necessário. Anotem as dúvidas para a gente tirar no nosso momento online, façam com capricho e atenção às atividades, ok? Um grande beijo para vocês, até a próxima aula.